Olá, alunos, tudo bem? Alunos do projeto Eletiva Fast Food do Bem. Eu venho, por meio desse vídeo, falar um pouquinho sobre hábito alimentar do brasileiro. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção e discutissem de forma séria essas situações que eu trouxe para vocês, que é de acordo com a organização, o Ministério da Saúde. E eu gostaria que vocês prestassem atenção e discutissem para a gente conseguir realizar as nossas atividades, tá bom? Que já estão disponíveis lá no Google Classroom. A cada semana vocês terão atividades diferenciadas dentro do nosso contexto. E a importância é que a gente consiga dar conta. Aqui não vai ser possível a gente cozinhar no momento, mas vai ter o evento de culminância que nós vamos entregar um prato, nós vamos preparar um prato, vamos fazer, vocês vão fazer na casa, vai apresentar para mim aqui, para a gente discutir para fechamento desse segundo bimestre, mas no final vai dar tudo certo. Eu espero que vocês consigam realizar com tranquilidade. Pessoal, olha só, eu trouxe alguns slides para a gente discutir como é o hábito alimentar do brasileiro. Então, a primeira informação que aparece aí, ó, perfil alimentar do adulto, que apesar de incluir mais frutas e hortaliças na rotina, os brasileiros consomem doces e refrigerante em excesso. Então, um problema muito sério, que precisa mudar. As pessoas precisam acordar para a vida e melhorar a sua alimentação. 64,8% dos brasileiros consomem feijão quase todos os dias. Tá ótimo, precisa melhorar ainda mais, deveria ser 70%, 80%, tá bom? 37,6% da população adulta consome frutas e hortaliças. Pouco, isso precisa melhorar. Então, precisa melhorar um pouco mais. Então, esse índice era menor ainda, 29,9% em 2010 e melhorou. Então, em relação à carne, 31,1% tem hábitos de consumir carnes com excesso de gordura, inclusive aquela pele do frango que tem uma grande quantidade de gordura. Então, precisamos melhorar. E os homens consomem ainda mais que as mulheres, 42,6% são homens. Então, precisa acordar aí para a vida e começar a melhorar a alimentação, senhores homens. 20,1% consome doce quase todos os dias, 5 ou mais dias da semana. Esse índice era de 18,8% em 2012. Então, aumentou. O índice maior é entre as mulheres. Então, as mulheres comem mais doce do que os homens. E, em contrapartida, os homens comem mais carne gordurosa do que as mulheres, tá bom? 19% dos brasileiros consomem refrigerantes e sucos artificiais quase todos os dias. Algumas pessoas todos os dias consomem esse tipo de bebidas, então precisa diminuir, trocar por água, sucos naturais e acrescentar isso na sua vida. Você vai perceber o quanto isso começa a melhorar a sua saúde. O percentual é maior entre homens, então os homens consomem mais refrigerantes do que as mulheres, 22,4%, e as mulheres 16,1%, ok? Então, 15,5% substitui o almoço ou jantar por lanches. Esse número aumenta com as pessoas com mais idade, de 65 anos ou mais. Isso acontece por quê? Porque essas pessoas já ficaram em casa sozinhos, já criaram seus filhos, e agora o que eles fazem? Em vez de cozinhar, eles falam, eu não vou cozinhar só para mim, e terminam comendo alimentos que são rápidos ali, faz um lanchinho e perdem aquele hábito de fazer a refeição para a família que tinha anteriormente. Adolescentes trocam frutas por refrigerantes. Pessoal, um problema muito sério e é a verdade absoluta. Muitas pessoas se perguntar, você quer uma fruta ou quer um refrigerante, a pessoa de cara aceita o refrigerante, causando um problema para a saúde. Bom, Érica, quem é a Érica? A Érica, nesse caso, não é uma pessoa. A Érica é um estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes. Várias vezes já tenho comentado isso com vocês, que as pessoas ficam doentes por causa da comida, ficam doentes por causa da sua alimentação, se alimentam mal, ok? Então, menos da metade, 48,5%, diz que sempre ou quase sempre tomam café da manhã e 21,9% nunca tomam. Se você não toma café da manhã, você está deixando de fazer uma refeição de extrema importância. Então, precisa fazer essa refeição todos os dias e as outras também. E diminuir aquela alimentação que são as porcarias que terminam a comer durante o dia. Então, essa alimentação, café da manhã, almoçar e jantar e comer a cada 3 horas é importante e precisa ser seguido se você quer ter uma vida saudável.
Entre os 20 alimentos mais consumidos, arroz e feijão estão no topo da lista. Que bom! Então, se o arroz e feijão está no topo da lista, é porque essa alimentação é uma alimentação saudável. 68% sempre ou quase sempre fazem refeição com os pais ou responsáveis. A alimentação deveria ser feita, isso deveria ser 100%. As pessoas deveriam conseguir comer junto com a família. Infelizmente, o pai ou a mãe trabalha. Se o pai está em casa e consegue se alimentar junto, que bom, mas às vezes os dois não estão em casa e as crianças terminam tendo que preparar, os adolescentes terminam tendo que preparar a sua alimentação e comem sozinho em casa, e nem sempre acompanhado por um adulto, o que seria ideal. Mais de 80% consome sódio acima dos alimentos do limite recomendado, pessoal. Olha só, sódio ele está presente em vários alimentos, principalmente nesses industrializados, esses salgadinhos, batatas e tudo que as pessoas gostam e consomem, e você acrescenta o sal, cozinha em excesso, um excesso de sódio que entra para o seu organismo, que vai trazer problemas e danos à sua saúde. E 100% consome vitamina E e cálcio abaixo do adequado, do que é recomendado. Então, 100% todos os adolescentes, todos os jovens estão comendo errado essa quantidade de mineral e vitamina. Então, precisa melhorar. Tranquilo? A ERICA, o estudo de riscos cardiovasculares em adolescente, coloca que 56,6% fazem refeição sempre ou quase sempre na frente da TV. Na frente da TV não é lugar para comer, as pessoas precisam comer no lugar, vocês comem na mesa, precisam comer sentados e esquecem um pouquinho a televisão nesse momento. O número está altíssimo, precisa baixar esse número, tranquilo? 39,6% consome petisco. Pipoca, salgadinho, bolachas, doces e comem tudo que está na frente, vai comendo e vai assistindo e vai assistindo e vai comendo e se perde na quantidade de calorias e a quantidade de alimentos. 73,5% passam 2 ou mais horas na frente da TV. Então, quando você fica muito tempo na frente da televisão, você entra numa condição de sedentarismo e esse sedentarismo vai trazer consequências à sua saúde e explicar os números altíssimos de pessoas obesas e sobrepeso no Brasil e no mundo. Numa situação onde nós estamos numa condição de pandemia e o país está vivendo um isolamento, nós precisamos ainda melhorar os nossos hábitos e aprender a comer nessa condição e a fazer exercícios nessa condição, que também não é muito fácil você adaptar tudo isso, mas é necessário. Pessoal, tem alguns gráficos aqui que eu vou pedir, esse gráfico já está no grupo do WhatsApp de vocês, eu não coloquei, vou colocar ainda. Eu vou pedir que vocês analisem esses gráficos e prestem atenção aí o perfil alimentar do adolescente. Entre os 20 alimentos mais consumidos pelos adolescentes de 12 a 17 anos, os refrigerantes estão entre os 6 primeiros. Então, entre os alimentos que vocês consomem, os adolescentes consomem, o refrigerante aparece aí ocupando uma posição bem alta. Dá uma verificada depois no material, quais são os alimentos, tá bom? Fiquem tranquilos para explorar esses slides que eu vou disponibilizar para vocês. O perfil alimentar do adolescente em relação às sobremesas atinge percentual alto, mesmo entre os mais novos, de 12 a 13 anos. Então, verifica aí qual que é o índice que você ocupa e qual é a sua característica em relação a esses gráficos. Perfil alimentar do adolescente entre 14 e 17 anos e frutas sequer aparecem na lista dos 20 alimentos mais consumidos. Então, não comem frutas, não comem legumes, não comem frutas. O perfil alimentar do adolescente, frutas e hortaliças não estão na lista dos 20 mais do Nordeste. No Sul, o consumo de refrigerante é mais frequente. Então, tem mais uma informação que eu vou pedir para que vocês pesquisem daqui a pouco, que é o excesso de peso e obesidade preocupam, com certeza. Vamos ver esses dados aqui, como nós estamos. Ok. 17,1% dos adolescentes estão com excesso de peso e 8,4% obesos. Obesidade é maior entre meninos, que é 10,8%, e as meninas 7,6%. O Sul concentra a maior parte dos adolescentes com sobrepeso. É aí que eu gostaria que vocês pesquisassem o que tem na alimentação do Sul, que as pessoas, adolescentes, eles estão com sobrepeso em relação a outros estados do Brasil. Tá bom? Então, eu pedi que vocês fizessem essa pesquisa e postassem para mim lá no Google Classroom nos comentários. Aquele comentário que todos conseguem ver. Estudo aponta
prevalência de obesidade entre adolescentes de 12 a 17 anos. Pessoal, vamos ficar atentos se você está nessa faixa etária, tá bom? Vamos melhorar a nossa alimentação. Obesidade e sobrepeso no Brasil, 53,9% da população está acima do peso. É uma situação complicada, que precisa ser repensada e que precisamos melhorar essa condição, tá bom? Entre homens é 57,6% e mulher 50,8%. E obesidade atinge 18,9% da população em 2010, que era 15%. E aumenta com a idade, chegando aos 32,2% nas mulheres, com 55 a 64 anos. Pessoal, tem um gráfico aqui, um mapa mostrando a estimativa da obesidade e do sobrepeso no mundo, que fica a critério de vocês de pesquisa, e vamos ver o custo para a saúde pública, o quanto isso custa para a saúde pública, porque se você está com sobrepeso, se você tem obesidade, você tem uma característica que vai trazer várias consequências em relação à doenças, e o SUS vai ser sobrecarregado por causa disso. O grande desafio da saúde brasileira, pacientes com comportamentos de risco, como obesidade, sedentarismo, alcoolismo e tabagismo, oneração em relação à quantidade de dinheiro, a saúde preventiva é melhor para a população e para o SUS. Por quê? Porque o custo para a saúde pública é de 458 milhões e o custo anual da obesidade para o SUS é muito alto, ok? Então, 126,4 milhões com gasto com atendimento ambulatorial, de internação de jovens no SUS de 12 a 17 anos. Então, a gente não pode pensar nessa condição atual. O SUS já está sobrecarregado para tratar do Covid-19, então a gente precisa se alimentar melhor para não ter que estar na condição de ficar doente e precisar ir até o hospital, tá bom? Deixa eu só, pessoal, vou deixar pular esse slide aqui para a gente discutir isso. A saúde promove escolhas alimentares saudáveis. Então, precisa ter uma mudança de dentro para fora, que é a portaria de diretrizes para a promoção da alimentação adequada, saudável do MS, Ministério da Saúde. Fica proibida a venda de promoção, publicidade ou propaganda de alimentos industrializados. Pessoal, isso deveria ser em todos os lugares. Você liga a televisão, você está assistindo no YouTube, você é bombardeado. Então, isso deveria melhorar a legislação para que as pessoas consigam parar de ser... Você consegue melhorar a sua alimentação porque você deixa de ter o contato direto, você não vira o comércio da indústria, ela te fascina de várias formas, ela chega para você de todos os jeitos possíveis, precisava dar uma melhorada, tá bom? Então, quando você liga a televisão, você tem que ver aquela pizza caindo, aquele refrigerante, aquele monte de comidas, aqueles alimentos que as pessoas apresentam de várias formas para nos conquistar. Precisamos tomar cuidado e comer de forma correta, tá bom? Então, existe guia de orientação para uma alimentação saudável, que fica a critério de você. Se você quiser investir na sua alimentação, pesquisar, conhecer mais e buscar, e a nível de informação para você vai ser excelente. Então, fica a dica de alguns aqui, tá? Nesses slides, tá bom? Então, quem quiser pode entrar em contato, pesquisar a respeito de mais informações. Tranquilo? A mudança legislativa, proposta para regulamentar a comercialização, propaganda, publicidade, promoção comercial de alimentos e bebidas ultraprocessados em escolas públicas e privadas. Demorou. Escolas principalmente. Não adianta você falar que não pode vender na escola, ou o produto que está sendo oferecido na merenda ou na cantina, ele não está de acordo com o que se está falando dentro da sala de aula, o que o professor está falando, que a gente luta tanto contra. Então, as pessoas precisam acordar para a vida. E aqui ficam 10 dicas, que é um guia alimentar para a população brasileira do Ministério da Saúde. Tá bom? Então, eu vou fazer alimentação in natura ou minimamente processados. Utilizar óleos e gorduras de sal e açúcar em pequenas quantidades. Limitar o consumo de alimentos processados. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Comer com regularidade, atenção com o ambiente apropriado e sempre que possível com a companhia, principalmente dos pais, se possível. Fazer compra em locais que ofereçam variedades de alimentos in natura. Desenvolver e exercitar e partilhar a habilidade culinária, cozinhar em casa com a sua família, participar de tudo, o preparo do alimento. Planejar o uso de tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece.
Dá preferência quando for comer fora em locais que servem refeições feitas na hora. E, para finalizar, ser crítico. O tempo inteiro devemos ser críticos, mas na hora de comer também. Ser crítico quanto a informações e orientações e mensagens sobre alimentação vinculadas em propagandas comerciais. Esses slides são de Ricardo Barros, ministro da Saúde, e desde já o professor Júnior agradece a participação de vocês e o envolvimento de todos no projeto Fast Food do Bem e Alimentação do Futuro. Muito obrigado e até a próxima.